Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Entropia Jurídica, trazido a você por mim, Diogo Richter, e pelo meu amigo Murilo Brandão. O varejo e o e-commerce fazem parte dos setores que, acelerados pela pandemia, estão passando por um rápido processo de digitalização, inovação e disrupção. Dentro de pouco, nós poderemos dizer que não haverá mais essa diferença entre comércio físico e comércio online, pois tudo será, tão simplesmente, comércio. E qual é o papel do direito nesse fenômeno? Para responder isso, o nosso primeiro convidado é um especialista no tema. Seu nome é Flávio Costa, advogado com mais de 9 anos de experiência trabalhando com e-commerce, fintechs, tecnologia e varejo. Ele é, atualmente, o gerente jurídico da AirFox, dos Estados Unidos, e do Bank, fintech aqui do Brasil. Começamos nossa conversa falando sobre a transformação pela qual o varejo e e-commerce têm passado. Em seguida, tratamos do fenômeno da fintechização desse setor no Brasil, destrinchando o processo crescente de oferecimento de produtos financeiros por empresas consolidadas de varejo e e-commerce. Também abordamos o papel da regulação nessas mudanças. Encerramos a conversa falando sobre o profissional do direito que trabalha com inovação e tecnologia, tratando das competências necessárias para a entrega de um serviço jurídico eficiente e adequado às necessidades do negócio. A vinheta do Entropia Jurídica é de autoria da produtora de áudio Canja Audio Culture. Já a identidade visual é obra da diretora de arte Paisley Krieger. São todos aqui de Curitiba, a quem manifestamos publicamente o nosso agradecimento por apoiar este projeto. Se quiser saber mais sobre o trabalho deles, confira a descrição neste episódio. Se gostarem do episódio, não deixem de seguir o Entropia Jurídica e recomendá-lo para familiares e amigos que possam se interessar pelo conteúdo. Flávio Costa, olá, seja muito bem-vindo ao podcast Entropia Jurídica. Obrigado aí, Diogo, Murilo, pelo convite. Vamos falar um pouco aí dessa parte de direito, tecnologia, mercado financeiro. Esse é um papo legal. Legal, Flávio. Muito bom ter você aqui. Hoje você é Legal Manager do AirFox, da Bank, e você já atuou em diversas empresas B2B, B2C de e-commerce, de varejo, já atuou em fintech. É um cara que tem bastante experiência, tanto nesse mercado de e-commerce, quanto nesse mercado de fintech, mercado de varejo. Conta um pouco para a gente da sua trajetória e um pouco desses aprendizados que você levou como advogado corporativo nessas empresas, todas as empresas que você já passou. Conta um pouco para a gente. Legal. Bom, Flávio Costa, advogado, gosto muito aí da minha profissão, também sou apaixonado aí por tecnologia e mercado financeiro. Eu comecei um pouco dessa minha trajetória lá em 2008, no Mercado Livre. Eu estava no meu segundo ano de faculdade, então, no meu primeiro momento, logo na faculdade, eu tive esse contato com a tecnologia, com o direito, tudo que o Mercado Livre já fazia lá em 2008. E desde então eu não saí desse meio, né? Passei por várias empresas, eu fiquei aí quase 6 anos no Mercado Livre, onde eu conheci pessoas que lá em 2008 já eram referências nessa área de tecnologia. Desde então a minha visão do direito mudou completamente, né? Eu entrei na faculdade aí pensando em ser, sei lá, delegado, promotor, e tudo mudou, né? Depois que eu saí do Mercado Livre eu passei aí pelo Walmart.com, fiquei quase 4 anos lá também, trabalhando com comércio eletrônico, com muita tecnologia, desenvolvimento, tudo. Depois eu fui morar em Paris, onde eu fiz o meu LLM em 2017 e 2018. Passei pelo Ebanks, um dos 11 unicórnios brasileiros, onde eu conheci também muita gente incrível. Eu tinha uma vontade de trabalhar numa fintech, numa startup. E atualmente aí eu estou no Bank, na AirFox. A AirFox é uma startup de Boston que ela começou com um ICO, e recentemente ela foi adquirida aí por uma grande varejista, onde hoje a gente oferece serviço financeiro digital para mais de 45 milhões de desbancarizados, mas bem focado aí no público das classes CDI, né? E, bom, já que eu me fiz essa introdução, acho que já é importante fazer um disclaimer aí que toda a minha opinião aqui, tudo que eu falo não tem nenhuma relação com o banco ou com o. Bacana, Flávio. Então, você tem aí uma experiência amplíssima com e-commerce, né? Como você falou, passando por Walmart, por Mercado Livre, pelo Ebanks, pela Bank. Então, você teve experiência tanto com B2B quanto com B2C em relação ao e-commerce, né?
E a gente tem visto hoje o brasileiro comprando cada vez mais online, né? Isso acaba, obviamente, se refletindo no crescimento do próprio e-commerce. Eu ouvi falar recentemente que dentro de pouco a gente não vai fazer mais essa diferenciação entre comércio físico e comércio online, porque a gente vai chamar simplesmente tudo de comércio. E acredito eu, e bom, todo mundo tem falado isso, que agora com a pandemia, com a situação que a gente tem vivido atualmente, esse processo tem se acelerado muito, né? O e-commerce cresceu bastante, muitas empresas indo para o meio online, e o consumidor também se acostumando com meios de pagamento online, com meio de pagamento contactless, coisas assim. Como você já teve experiência profissional com serviços de e-commerce voltados a empresas e a consumidores, como que você observa a transformação que o varejo tem passado? Você pensa que isso se dá para uma evolução somente tecnológica, para uma mudança comportamental dos consumidores, ou você acha que tem outros fatores também? E além disso, queria saber um pouquinho dos desafios que você vê atualmente que o varejo tem passado agora com o e-commerce já mais assentado na vida das pessoas, sabe? Não sei, questões de fraude, questões de logística, por exemplo, quais têm sido os desafios atualmente? É uma boa pergunta. Na verdade, o Brasil ele sempre esteve muito atrás, né, dos outros países com relação à digitalização do varejo. Se você vai lá para os Estados Unidos hoje, você vê o Whole Foods, a Amazon, eles estão anos-luz aqui na nossa frente, e o varejo brasileiro é muito tradicional, e então muitas empresas, vamos dizer assim, elas demoraram anos a querer fazer essa transformação digital, né? E eu acho que na pandemia isso só foi potencializado. Então, assim, todo mundo já falava, sei lá, 10 anos atrás, que quem não tem um negócio, produto ou serviço digital, já nasce com dificuldade, né? E a pandemia simplesmente ela reforçou isso e acabou com, infelizmente, inúmeros negócios, né? Então, por exemplo, tinha inúmeros restaurantes que não faziam delivery ou que não gostavam do iFood, do Rappi, por conta das taxas, por conta do serviço, e esses empresários tiveram que fechar as portas, né? Então, conheci alguns restaurantes famosos aí que eles tinham o próprio delivery, né? Só que não conseguiu dar conta, né? No meio de uma pandemia, o seu próprio restaurante de porta fechada, eles tiveram que se reinventar, né? Tiveram que adotar o que eles não queriam. Então, com pequenos restaurantes já assim, né? Com e-commerce é praticamente a mesma coisa. Com aquele varejo físico de 3 ou 4 meses de lojas fechadas, todo mundo só comprou online, né? E tanto a gente está falando de supermercado, a gente está falando de eletrodomésticos, tudo o que se compra online. Então, falando especificamente dos pequenos lojistas, se ele não entrou nesse meio antes e ele teve que fazer toda uma adaptação no meio de uma pandemia para poder vender online, primeiro que ele perdeu muito tempo até ele aprender como é que faz isso, e segundo que se ele não vendeu, sei lá, no marketplace do Mercado Livre, por exemplo, ele ficou sem vender e acabou fechando, né? Então, essa digitalização demorou muito. E a pandemia ela foi um vetor impressionante aí. Os números, recentemente saíram os números da Amazon, do terceiro quarto e do eBay, eles cresceram mais de 30%. Né? Se você vê o tamanho da Amazon, ela crescer, sei lá, 37%, 35% em um quarto, nos Estados Unidos, no meio de uma pandemia, é muita coisa. Né? E no Brasil não vai ser diferente. E o que eu acho muito interessante é que tem muita oportunidade nos marketplaces para o pequeno e médio varejista, né? Então, hoje, antigamente, quando se falava em marketplace, era só aquele espaço publicitário para o pequeno e médio anunciar o produto dele, né? Hoje, é uma coisa completamente diferente. Hoje, os marketplaces, eles te oferecem toda a estrutura para você poder vender online, desde a criação do seu site, a logística. Eles vão lá, recolhem o produto onde você quer, levam para um centro de distribuição que custa milhões de reais para poder fazer as entregas ou no mesmo dia ou no dia seguinte, coisas que um pequeno empresário nunca vai conseguir fazer, né? Hoje saiu até uma notícia aí no Mercado Livre com avião, né? Eles vão com aviões para entregar do outro lado do país, que era um outro problema de logística que o pequeno e médio nunca vai conseguir resolver, né? Falando especificamente aí do mercado de fintechs, você tem toda contas digitais, né? Então, o pequeno e médio empresário ele pode vender no marketplace e receber esse dinheiro na hora, via contas digitais, ele pode antecipar recebíveis, ele pode fazer muita coisa que, se ele pensasse aí 2, 3 anos, ele ia falar, não, eu tenho minha lojinha aqui, eu não preciso disso, tá tudo certo, mas agora eu acho que ele acordou por uma necessidade mesmo e viu que a digitalização é necessária
e tem muitos players importantes fazendo um papel disso, né, de inclusão, eu não vou dizer só inclusão financeira, mas de trazer esses pequenos e médios para o mercado. O Mercado Livre, por exemplo, ele tem cursos que ensinam as pessoas a vender online. O Magazine Luiza aí recentemente comprou uma escola de comércio eletrônico para ensinar os varejistas dele também a fazerem esse tipo de venda. Então, é um pouco disso. A digitalização demorou um pouco a acontecer no Brasil. Quando aconteceu de uma forma muito rápida e vamos ver aí, vai sair os resultados agora essas semanas aí, vamos ver o quanto que o comércio eletrônico cresceu. E do lado do direito, assim, você enxerga que tipos de desafios, até pensando você como um jurídico interno de empresas que constroem esse e-commerce, e até vendo os desafios que os pequenos varejistas, os consumidores enfrentam também, que a gente sabe que não é simplesmente abrir uma loja virtual online, né? Acabam surgindo alguns desafios, algumas questões jurídicas que a empresa precisa se adaptar, o consumidor também precisa aprender alguns novos hábitos de consumo, talvez. Eu acho que o maior desafio é você se adequar à legislação, né? Eu lembro que quando eu estava num dos comércios eletrônicos e teve que era chamada guerra fiscal, né, do recolhimento do ICMS, tanto no estado de destino quanto no estado de origem da mercadoria, né? E eu lembro que quando eu passei por isso foi uma coisa de outro mundo, né? Eu trabalhava numa multinacional de e-commerce, então a gente tinha dinheiro, tinha tempo, tinha pessoas para fazer toda essa adequação do recolhimento do ICMS local ou do destino, e foi muito difícil, né? E o que eu comentava na época com o pessoal é, como é que o pequeno empresário ele vai conseguir fazer isso, né? A gente está falando de um único tributo estadual, né? A gente tem tributos municipais, a gente tem um monte de lei municipal, lei estadual, e principalmente quando você chega perto de eleições, que esse tipo de lei, né, é muito complicado. Então, você tem lei para regular como que o produto tem que ser divulgado naquele estado, como que a entrega vai ser até tal hora. Então, assim, o desafio do pequeno e médio, vamos dizer assim, do varejista é se adequar a todo esse arcabouço regulatório que o Brasil tem, e que se é difícil para quem é grande, imagina para quem é pequeno, que não tem advogado, ele acabou de começar a vender online, como é que ele faz para, enfim, colocar as informações corretas, se ele está vendendo algum produto que depende do Inmetro, da Anvisa, qual a informação que ele precisa colocar ao anunciar esse produto. Então, tem uma série de requisitos regulatórios que dificultam não só os grandes, mas principalmente os pequenos. Então, acho que esse é o principal problema, o principal empecilho para que a digitalização ela ocorra de uma forma muito mais rápida, que nem a gente vê, né? Esperamos que aí com essa pandemia isso tudo mude. A gente viu que tem mudado, mas é muito difícil, né? Você vê aí Rappi e iFood tendo problemas com sindicato, decisões dos tribunais, greves. Então, assim, é um leão por dia. A gente que trabalhou em startup, a gente sabe. Não tem como fugir disso. Acho que para o profissional do direito, você tem muito trabalho, nunca vai faltar trabalho. Esse ambiente altamente regulado ou desregulado, acho que a gente vai falar um pouco mais para frente, te favorece muito, né? Então, se você conhece o negócio do seu cliente, se você conhece onde você está se metendo, o advogado tem muito para ajudar. Sim, o desafio com esses negócios virtuais hoje, você falou de Rappi, iFood, dentre outras atividades online que a gente tem visto, é adequar esses novos negócios a figuras regulatórias já existentes ou criar uma figura nova se for necessário, né? Mas até chegar esse momento traz muita incerteza para o empresário, e é difícil de explicar isso no dia a dia ali e o negócio tocar, né? A inovação, a legislação e a regulação, eles nunca vão acompanhar a inovação, né? Então, vai ser sempre vão estar um passo atrás. Então, eu lembro muito bem que lá em 2010, 2011, 2012, quando surgiram as compras coletivas, era um negócio de louco, assim, todo mundo, compra coletiva, Groupon, Peixe Urbano, isso aqui é muito legal. Aí vinha o Procon, vinham os legisladores, não, vamos regular. Eu lembro que quando passou a lei, já nem existia mais o serviço de compras coletivas. Deu tanto problema que era direito de arrependimento,
que era chargeback, que as pessoas ficavam em filas para entrar nos restaurantes, e quando a lei saiu, quando a regulação veio, ela simplesmente não tinha eficácia, porque não tinha mais empresas de compras coletivas. Eles simplesmente adaptaram o negócio deles para ser um marketplace. Então, quando você lia a lei ipsis literis, que você lia lá o que estava escrito, ela não se aplicava mais ao modelo deles, porque demorou tanto, teve todo um processo legislativo burocrático, PROCON, audiências públicas e tudo mais. Quando você vai falar da efetividade da lei, ela é simplesmente ineficaz, porque os negócios foram se adaptando. Então, quando a regulação ela tenta pegar a inovação, tirando algumas boas exceções, principalmente eu acho que no mercado financeiro, que o Bacen faz um papel muito, muito legal, acho que nunca vai dar muito certo. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com essa vontade de regulação que o governo brasileiro tem, e eu falo governo em sentido amplo, sem mencionar quem está poder ou não, sem entrar nesse mérito, de que isso traz empecilhos, reduz investimentos, quantas empresas a gente viu aí, quantos empresários desistem de gerar emprego, de trazer inovação e vão lá para fora, resolvem abrir empresas em outros países porque é muito mais simples, um mercado muito mais aberto, muito menos regulado, e acho que esse é um principal desafio também. Só fazendo um parênteses antes de passar a palavra para o Murilo, eu queria saber se tem algum case que você pode trazer, pensando nessa questão de dificuldade de regulação que você comentou, algo que você tenha vivido da sua experiência profissional. Você deu esse exemplo das compras coletivas, por exemplo, algo que, óbvio, Flávio, que você possa falar sem problemas em relação a divulgar alguma informação de empresa, alguma coisa assim. Eu acho que eu não tenho problema nenhum em falar. Tiveram alguns casos que eu lembro de leis consumeristas estaduais, e era um problema que quando você tem um site de comércio eletrônico nacional, como é que você vai cumprir com o que diz uma lei do Rio Grande do Sul ou com uma lei, do Rio de Janeiro, ou com uma lei de São Paulo, ou com uma lei do Maranhão, e o legislador ele não quer saber disso. Quando você ia lá conversar com os deputados estaduais, eu falo, não, mas se você vende aqui para o meu público, eu só quero proteger o meu consumidor. Eu quero que quando você disponibilize uma lei, ofertar um produto, eu quero que você coloque lá qual que é o tamanho daquele produto. Eu quero que você coloque lá, você está vendendo cerveja online, eu quero que você coloque lá não só a validade, mas eu quero que você coloque o lote. Aí você vem lá para o Rio Grande do Sul não, eu só quero validade, eu não quero lote. E por aí vai. Então, se você imaginar que cada estado pode, aí você vai ter uma discussão se matéria de direito do consumidor é competência federal, competência estadual, tem toda essa discussão, mas infelizmente a prática não é isso que acontece, ela não é a Constituição Federal propriamente dita. O deputado ele não quer saber, Eu lembro que tinha um deputado famoso aí que ele defendia os consumidores, ele não queria nem saber. Ele ia lá, ele fazia a lei e vamos dizer, você pode dizer, inconstitucional. Tá, mas passava na Comissão de Constituição e Justiça, passava na Comissão de Defesa do Consumidor, passava em todas as comissões da Assembleia Legislativa, e depois que é publicado, o que você vai fazer? Você vai cumprir com a lei, você vai, talvez, entrar com uma DIN para tentar dizer que a lei é inconstitucional, porque você está com uma competência estadual, uma competência federal, mas que tem um estado querendo regular, ou é competência, enfim, Se para uma empresa grande já é muito problema, para o pequeno e médio, ele simplesmente não sabe o que ele faz. Ele nem tem tecnologia para colocar um site no Maranhão, colocar um site no Rio de Janeiro, colocar um site em São Paulo. Então, essa tentativa de se regular tudo, que a gente sabe que o Brasil tem, de novo, aí, salvo raras exceções, é um empecilho muito grande. Tem de empresário que não cumpre, aí vai lá e recebe uma multa de 5 mil, uma multa de 10 mil. Poxa, para esses pequenos empresários é muito dinheiro, faz uma grande diferença. Então, acho que esse é o principal desafio. Esses casos aí foram alguns que eu me lembro agora, mas tem muitos outros. Tem muita coisa que acontece, mas eu sinto que isso diminuiu. Não sei se talvez eu seja um pouco fora desse mercado, mas eu sei que diminuiu um pouco. Acho que
os governos, eles estão, né, com um pouco de atraso, se abrindo mais aí para o mercado e privilegiando os empresários, tentando desburocratizar, né? Teve aí recentemente algumas leis que tentaram desburocratizar, né? Então, quando que, e acho que a pandemia ajudou muito nisso, né? Quando que você falava que você poderia assinar todos os contratos possíveis com uma assinatura de ferramenta digital, né? Quando que você viria que os cartórios estão perdendo importância, né? Então, faz parte aí e é isso. Legal, Flávio. E envolvendo isso tudo que a gente está conversando aqui, tem a questão da inovação, né? E o Bank, hoje, onde você atua, ele traz uma inovação muito legal, mas não é um inovar por inovar, né? Ele tem uma relação muito forte ali com a classe C, D e E, ele busca promover a inclusão financeira, busca trazer uma inovação que vai ser boa para uma classe grande da população que precisa disso e que não se vê abraçada pelo sistema tradicional, né? O sistema financeiro aqui no caso. A gente vê hoje muitas empresas de e-commerce, principalmente de varejo também, buscando oferecer para esses clientes, buscando chegar nesse mercado de produtos financeiros, né? Chegando nessa fintechização do varejo, né? A gente vê aí o Mercado Livre com o Mercado Pago, por exemplo, vê o Alibaba, que é o controlador ali do AliExpress, com o Alipay, vê a própria Via Varejo, que tem uma relação muito forte ali com o Bank. Na sua visão, assim, Flávio, por que essas grandes indústrias, sem relação direta com o mundo financeiro, estão criando essas vertentes de fornecimento de serviços financeiros aos seus clientes? O que explica esse movimento? Eu acho que é um movimento muito interessante se você pensar no varejo brasileiro, né? Que o Bank, por exemplo, foi recentemente adquirido aí por uma empresa que tem mais de 70 anos, né? Justamente para dar uma guinada aí nessa parte de fintechnização física e digital, né? Mas o Brasil ele está completamente na contramão da China, Estados Unidos e de outros países que fizeram a fintechnização do varejo, dos marketplaces já há muitos anos, né? Dá para falar aí do Alibaba, do Antigroup, do eBay, do PayPal, que começaram isso há 10, 15 anos. E no Brasil a gente só tinha o Mercado Livre com o Mercado Pago, que fazem um trabalho excelente, né? Então, como é que você explica que o eBay e o PayPal já faziam há muitos anos isso? O Mercado Livre também, eu entrei lá em 2008 e já tinha isso, então a gente está falando de mais de 10 anos que eles já faziam, e só, né? Eu acho que, na verdade, o que faltava eram players e era essa visão que os varejistas mais tradicionais tinham de ter empresas digitais que possam fazer todo o trabalho financeiro deles, né? Porque hoje eles dependem muito de terceiros, né? Se você for pensar, eles dependem de terceiros para serviços financeiros, para empréstimos, para cartões de crédito. E para poder participar de toda a agenda de inovação, principalmente do Banco Central, né? A gente fala aí de Pix, de Open Bank, você não pode depender desses terceiros. Você tem que, se você quer participar, você tem que fazer dentro de casa. E você fazer dentro de casa, você precisa de velocidade, né? Você não pode entrar dentro de uma empresa com muitos funcionários, você não pode entrar numa discussão de ter adquirente em loja, não. Você tem que fazer o seu papel digital com rapidez e ser, vamos dizer, autônomo e independente, né? Já que se você quer fazer um Pix, se você quer entrar no Open Bank, se você quer, por exemplo, se o Magazine Luiza ele quer receber o Pix, ele vai ter que correr, porque os prazos do Banco Central são prazos super restritos. E se ele entra nesse bolo de tratar as coisas como um varejista tradicional, você não entra, né? Você não vai participar da agenda BC+, você não vai participar do Pix, você não vai participar do Open Bank. Então, acho que esse é o motivo de você poder ter uma independência que os varejistas acho que nunca tiveram. Eles sempre foram muito dependentes das empresas de cartões, de bancos, e eu acho que faz muito sentido, até pelo que a gente vê no Singapura, China, Estados Unidos, a Inglaterra, de você ter a sua autonomia e você, que é o que a gente chama de closed loop, né? Você faz tudo em casa. Então, se você quer financiar os seus sellers com pagamento em D+1, você consegue fazer. Você quer financiar com D+5, você consegue fazer. Você quer que eles recebam todos os recebíveis dele na sua conta digital, dentro do seu arranjo de pagamento, você faz, né? Então, acho que esse é o principal motivo que eu vejo. Não estou falando em nome de nenhuma empresa aí que eu trabalho ou que eu trabalhei,
mas é isso que eu vejo, né? E fora isso, tem muitas coisas que vão surgir, né? O Bacen já prometeu aí para 2021 a possibilidade de saque de dinheiro físico entre varejistas, né, por meio do Pix, que é algo hoje, vamos dizer, que o banco faz, né? Então, hoje o usuário vai lá dentro de uma loja de varejo, ele consegue sacar um dinheiro. Então, isso vai ser uma inovação que existe em outros países, mas que o Brasil não tem, né? Então, você imaginar que um usuário do Magazine Luiza, ele vai dentro do Carrefour, vai poder sacar um dinheiro dentro do caixa, sem precisar de um banco, é uma coisa que a gente nem imaginava há alguns anos, né? E o Bacen acredita que é uma parte importante aí dessa chamada fintechização do varejo, né? Vamos ver como vai funcionar, mas acho que é um movimento natural e um pouco atrasado do Brasil. Eu ia até te perguntar sobre o papel da regulação nesse fenômeno da fintechização que o Murilo e você comentaram, mas pelo que você falou, no caso do mercado financeiro, como é um mercado naturalmente muito regulado, o papel da regulação é muito importante dentro desse fenômeno e tem causado efeitos positivos pela agenda de inovação que o Bacen tem adotado e tudo mais. É o que eu falei, assim, eu acho muito complicado o regulador receber novas tecnologias com regulação, porque aí você mata o desenvolvimento, você mata os novos negócios, a capacidade dos empreendedores de criar startups, empresas, empregos e tudo mais. E era assim no passado, como o regulador recebia as startups, os empresários. Eu não sei o que é isso, eu vou regular. Igual o caso que eu falei das compras coletivas. Eu não sei o que é isso, nossa, tem muito consumidor aqui, vamos criar uma lei. Mas, por exemplo, hoje o Banco Central, você tira completamente o chapéu como ele recebe essas novas tecnologias e serviços financeiros, né? Principalmente quando a gente fala de serviço financeiro que é super regulado e que, de fato, apresentam algum risco sistêmico, né? Então, acho que faz total sentido. Isso começou lá em 2013, com a medida provisória 615, que criou aí o sistema de pagamentos brasileiro, né? Que na época era uma lei que pouca gente entendia, porque se você lê a medida provisória, ela está numa medida provisória um monte de outros temas, né? E eu acho que foi um turnaround do mercado, principalmente do meio de pagamento, que criou tanto o sistema de pagamentos, a figura dos arranjos de pagamento, instituições de pagamento. De lá para cá, por exemplo, acho que a última novidade aí foi o sandbox regulatório, né? Quando que você imaginar, né, desde 2013 que tem o sistema de pagamento brasileiro, que o Banco Central ia ser super aberto e super pro-business, criando um sandbox regulatório para que as empresas possam testar projetos, produtos inovadores com clientes reais, né? Eu acho que é um pouco disso. Você não pode regular demais, senão você acaba, principalmente no Brasil, que já é tão regulado, né? Se você acaba complicando mais a vida, você mata a inovação, né? Então, tem isso. E, tem muita coisa vindo aí, né? O Pix começou hoje, a fase restrita, Open Bank, aí a gente espera que entre esse mês, então isso mostra aí que em alguns casos a regulação ela vem para o bem, né? Ela vem para ajudar os players a ser, enfim, a separar o que é ruim e o que é bom, né? Quantas empresas aí ficaram no caminho por conta do Pix, que não conseguiram cumprir, agora a gente imagina essas empresas no mercado sem a mínima regulação, né? Então, acho que esse é um tema. Se a gente falar ainda de Banco Central, que eu gosto bastante, não só de sandbox regulatório, de Pix e Open Bank, ele, cada vez mais, ele ouve os players, né? Ele faz um monte de edital, né, consultas públicas, e ele tem ciência de que o mercado bancário ele é muito concentrado e muito regulado. Então, para não matar esses negócios, em alguns casos que ele entende que são licenças light para serviço financeiro, né? Então a gente fala de SCD, de sociedade de empréstimo de pessoas, ele cria essas licenças, mas que são regulações mínimas, né? Que os players sérios, eles conseguem entrar, contratar um advogado, fazer o pedido no Banco Central e, vamos dizer aí, em 6 meses, 7 meses, já sai sua licença e você está super seguro para lançar seu produto, para ofertar empréstimo e tudo mais. Então, em alguns casos, eu acho que a regulação ela é de fato boa. Bem interessante, Flávio. Então, nesse caso, como você falou, né, a regulação tem um papel super importante, mas estou pensando aqui novamente na questão da cultura que a gente comentou inicialmente, até por conta da pandemia, que isso tudo tem evoluído e tal. Eu queria entender um pouquinho, falando da Bank agora, que é onde você está trabalhando, a Bank hoje, eu queria que você explicasse um pouquinho o negócio dela. Eu sei que a Bank hoje ela faz
ela é uma conta digital para pessoas físicas e que ela oferece a possibilidade de fazer saques e não sei se transações também nas lojas ligadas ao Via Varejo, é isso? É isso. O Bank é uma conta digital focada aí na classe C, D e E, né? Principalmente os consumidores das Casas Bahia, onde a gente tem esse vínculo agora com a marca, né? Que é uma marca super respeitada pelos brasileiros, pela população, pela classe C, D e E, pela população desbancarizada. E dentre uma das facilidades, né, que o Bank tem, é que os usuários da conta digital, eles podem ir nas lojas, fazer saques, depósitos de dinheiro. Então, se a gente pensa aí que um banco digital mais tradicional, né, ele cobra R$ 6,50 por um saque, a gente fala da população da classe CDE, realmente faz uma diferença, né? Então, ele pode fazer o saque sábado, 5 da tarde, e não vai pagar nada por isso, né? Ou se ele quer fazer um depósito na conta dele, quando a gente falava antes do Pix, tinha que cair só no dia útil seguinte, né? Mas ele conseguia ir no sábado numa loja das Casas Bahia e fazer um depósito de dinheiro, e o dinheiro ia estar lá disponível na hora. Então, tem muita coisa que a gente vai fazer ainda, e eu acho que essa população desbancarizada aí é um mercado que precisa de mais atenção, né? Se a gente vê que o grande nicho dos bancos digitais hoje não são eles, né? São pessoas que têm dificuldade em pagar contas, eles têm dificuldade em acesso a crédito, principalmente a crédito justo, né? Que é muito difícil ele ir lá numa Caixa Econômica Federal, num Banco do Brasil, num Santander, e pegar um empréstimo com juros justos, né? E se você for pensar, essas licenças mais light que o Banco Central dá, ele permite que as empresas tenham créditos mais justos. Então, você consegue colocar hoje uma fintech, uma SCD, ou uma sociedade de empréstimo entre pessoas concorrendo com os bancos, né? Óbvio que o nicho de mercado é diferente, a gente está falando de microempréstimos, né? Mas para uma população classe CDE, isso é o que eles precisam, né? Eles não estão muito interessados no financiamento de 30, 40 anos, então não tem sentido um juros bancário com spread, com tudo ser tão oneroso para eles. Eu acho que então é um mercado que tem outras empresas aí, outras startups, acho que não preciso falar o nome, mas que também fazem isso muito bem com esse público. Até agora na pandemia a gente viu a dificuldade das pessoas acessarem o auxílio emergencial, né? Você comentou essa questão da dificuldade de acesso ao crédito. Exatamente. Se você for pensar, a Caixa não tinha um aplicativo, né? Eles fizeram tudo isso em pouco tempo, mas não tinha um aplicativo para quem não tem conta na Caixa poder acessar os seus benefícios, né? A pessoa tinha que ir lá na Caixa Econômica Federal, colocar o cartão dela no caixa físico, puxar um extrato em papel, e hoje a pessoa consegue fazer tudo de uma maneira digital. Então, acho que a pandemia ajudou bastante. Vamos torcer para que continue dessa forma. E uma grande vantagem do varejo para atacar esse mercado e conseguir prestar um bom serviço para essa população CDE é que o varejo conhece muito bem esse consumidor, né? Então, além dele ter já uma base grande de clientes na qual ele pode introduzir esse serviço financeiro, ele conhece muito bem esse consumidor, ele conhece as dores dele, ele conhece a dificuldade que ele tem para pagar, a dificuldade não só de montante financeiro, mas de meios de pagar, né? A gente vê ali muito, a gente vê o antigo carnê nas lojas de varejo, né? Então, quando essas empresas introduzem esses serviços financeiros, eles já introduzem eles conhecendo bem o cliente que eles vão atender, e ao trazer isso junto com essa mentalidade que você falou, de introduzir um serviço novo com a mentalidade mais ágil de startup, mesclando o melhor desses dois mundos, o serviço ao final acaba servindo bem esse consumidor e acaba suprindo bastante as necessidades dele, né? Exatamente. Essa população, né, eles têm uma relação com os grandes varejistas. Eu não estou falando só dos locais onde eu trabalho, e de novo eu não posso falar em nome deles, mas são marcas que eles usam há anos, né? Então eles têm uma relação de confiança, uma relação de gratidão com essas marcas, e faz com que eles cada vez fiquem lá, eles fiquem gerações da família, né? A mãe comprava lá os móveis, aí os filhos hoje compram os móveis. Então, quando você oferece serviços financeiros para
por meio dessa marca, né, você traz uma certa confiança e você mantém ele dentro do seu negócio, né? Então, por exemplo, lá no banco a gente tem um carnê que era físico, né? Era um carnê de papel, hoje em dia é um carnê totalmente digital. Então, cada vez mais facilitando também a vida, né? Antes as pessoas precisavam ir em lojas físicas pagar o carnê, né? Tem muitas lojas que fazem isso ainda hoje. Por exemplo, lá no banco não, a gente dá a oportunidade. E se a pessoa tem um carnê físico, ele pode pagar tudo digital por meio do aplicativo. Ele não precisa ir na loja, ele não precisa pegar fila. E melhor, e muitas vezes a gente dá alguns benefícios, né? Então, a gente está falando aí de cashbacks, de facilidades, né? Coisas que são um incentivo para as pessoas ficarem em casa, ficarem usando os aplicativos, não precisarem sair no meio de uma pandemia. Então, acho que para essa população é muito importante isso. Chegando no mundo do direito, né? A gente ouvindo você falar, a gente vê que você é um profissional que entende muito do negócio em si, entende de regulação. Qual que é o perfil do profissional de direito que contribui para todo esse fenômeno que a gente está conversando de transformação do e-commerce, de digitalização, de fintechização? Qual que é o perfil desse profissional do direito que atua nesse ramo para gerar todo esse valor que ele gera? O perfil do profissional que atua nessa área, né, de tecnologia, inovação, fintechs, ele tem que ser um perfil de profissional muito curioso, multidisciplinar e focado em entender o negócio do seu cliente, que normalmente não é algo fácil de se entender. Né? E vamos falar dessa multidisciplinaridade. Né? É muito importante, porque hoje quando a gente fala, sei lá, de direito regulatório bancário, que é um ambiente altamente regulado, que a gente já falou, ele é concentrado, ele é competitivo. Então, por ser tudo isso, você precisa saber um pouco de direito concorrencial. Né? E a gente tem alguns casos aí de uma startup, uma fintech de Open Bank, que está brigando com um banco super tradicional, onde toda a discussão bancária passou a ser uma discussão concorrencial. Né? Então, você precisa dessa multidisciplinaridade. Quando a gente fala de Open Banking, por exemplo, você precisa saber um pouco de proteção de dados. Né? Como é que você vai falar de transferência de dados entre instituições se você não sabe proteção de dados? Né? Como é que você vai discutir se determinado produto precisa de um registro, se é protegido ou não, você não sabe propriedade intelectual? Né? Enfim, então você tem que saber um pouco de tudo, você precisa ser multidisciplinar, né? E ser um pouco generalista, mas com bons conhecimentos naquilo que afeta seu cliente. Então, se seu cliente é uma startup de seguros, você precisa, além de ser tudo isso, você precisa entender o que é a SUSEP. Será que o produto de seguro que seu cliente vai lançar, você precisa ir lá falar com a SUSEP? Né? Enfim, se você está lançando um serviço de transporte, será que você precisa seguir alguma regra da NTT? Né? Então, não é algo que a gente vê na faculdade. Então, um outro exemplo aqui que eu gosto bastante, né? Como é que fintech, que é super... Quando a gente vê o sistema de pagamentos, você não vai ver isso na faculdade. Né? Eles nunca vão te explicar o que é um mercado de meio de pagamento. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que abrir lá a Lei 12.865, ler o que é o sistema de pagamento brasileiro. Depois disso, vai ter que ver as demais circulares do Banco Central, resoluções, entender como é que funciona uma transação, qual que é o papel do adquirente, onde que entra o subadquirente, qual que é o emissor, quais são as obrigações de cada um nessa cadeia de pagamento. Né? E, de novo, isso você não vai ver na faculdade, você não vai ver na pós-graduação. Hoje em dia tem alguns cursos aí interessantes, né, que profissionais ensinam isso. Então, praticamente 90% do que esse profissional vê no dia a dia, ele não aprendeu na faculdade. Ele vai precisar estudar sozinho, ele vai precisar entrar lá no site do Banco Central e tudo mais. Flávio, você comentou sobre estudar bastante a regulação aplicável àquele meio, mas é muito importante entender do negócio em si, né? Não basta, por exemplo, entender muito sobre LGPD, como você comentou, a respeito do Open Banking, mas uma resposta que você conhece a respeito da LGPD não se aplica a toda empresa que você for trabalhar. Tem que entender bastante do negócio para entender como aquela lei vai se aplicar aquilo e até mesmo conseguir explicar aquilo de uma forma, digamos, mastigável ao cliente interno, né? Como você até comentou no início, a regulação em demasia pode ser um problema, mas quando não existe uma figura jurídica certa para alguma coisa, existe um desafio de conseguir explicar aquilo para o nosso cliente interno
de conseguir dar uma resposta que se adeque ao modelo de negócio, né? Não dá para simplesmente dizer que não funciona ou que não dá certo e barrar o desconhecimento do negócio, muitas vezes. Não, exatamente. Antes de você estudar o direito, vamos dizer assim, onde aplica o seu cliente, você precisa entender o que é o seu cliente, né? Seu cliente mexe com câmbio, você precisa estudar a legislação de câmbio. Seu cliente mexe com seguro, você precisa estudar o seguro. E muitas vezes, se a gente está falando, por exemplo, de seguros, ou do mercado de câmbio, né, que é uma legislação super ultrapassada, se você ler na lei, nada do que o seu cliente faz hoje, em 2020, ele vai se encaixar na legislação, né? Então, salvo raras exceções, se você só focar na legislação e não entender o que seu cliente faz ou encontrar meios de enquadrar seu cliente em algo, ou de você, muitas vezes, saber atuar no limite da legislação, né? Porque é o que a gente já falou aqui bastante, a legislação ela nunca vai acompanhar a inovação. Então, em alguns casos, você vai ter que atuar nesse limite, até que vai chegar uma hora que vai chegar um legislador ou um regulador e vai querer falar, opa, o que vocês estão fazendo aqui? Que era o que acontecia muito no passado, mas que está mudando, né? Eu acho que essa iniciativa do sandbox regulatório é incrível justamente para isso. Ao invés do Banco Central chegar e regular, ele quer entender o que você vai fazer, ver qual é o mercado, onde que vai se aplicar, o que é esse produto, para ele falar, bom, aqui acho que talvez a gente consegue criar uma regulação assim assado, ou ele fala, não, esse produto aqui é super complexo, talvez você vai precisar de uma licença bancária, e por aí vai. Então, entender o que o seu cliente faz, entender mas com a cabeça aberta mesmo, para você não já barrar de cara ou falar que é uma coisa, na verdade ele pode ser outra coisa, né? E estudar por si, estudar lei, estudar pouca coisa que você vai ver no seu dia a dia que você aprende na faculdade. Legal, Flávio. E um ponto importante desse generalismo é você não só atacar individualmente todas essas pequenas nuances que envolvem a atuação, mas você também conseguir enxergar a big picture, né? Você conseguir enxergar onde que os pontos de tudo isso se conectam para você realmente conseguir ter uma atuação jurídica que vá atender efetivamente, que vá contribuir para o desenvolvimento do negócio do seu cliente ou da empresa que você trabalha, né? O que você vê, assim, dessa questão de ver o escopo geral, né? De conseguir aprender várias competências diferentes para você não só atacar os pontos individuais, mas conectar tudo e saber trazer a melhor experiência, o melhor serviço jurídico. Não, com certeza. Se você só foca numa especialidade sua, né, principalmente nesse ambiente de inovação, você acaba deixando alguma coisa passar. Então, tem alguns exemplos aí. Se você só foca em LGPD, quando você está falando de uma instituição autorizada pelo Banco Central, você não pode esquecer que você tem a lei de sigilo bancário, né? E dentre esses exemplos, tem muitas coisas, né? Então, você fala, eu tenho que cumprir a regra do arranjo de pagamento. Mas será que é só a regra do arranjo de pagamento ou você tem algum contrato também que você precisa cumprir, né? Você tem que cumprir com a legislação da SUSEP, você tem que cumprir com a legislação, que eu falei, ele tem legislações municipais, estaduais, federais. Se você só foca naquilo que você conhece ou naquilo que você sabe, a chance de deixar alguma coisa passar importante é grande. Ou de você fazer algo que conflite, talvez, vamos falar assim, LGPD permite compartilhamento aqui, mas isso aqui é sigilo bancário, não posso falar o sigilo bancário. E por aí vai. Então, você tem que ter esse big picture, principalmente para startups, fintechs, empresas ágeis, que a cada 2, 3 meses tem um produto novo sendo lançado, ou uma versão melhorada de determinado produto, e você é um meio para fazer aquilo acontecer, né? Você não precisa barrar tudo, mas ser um meio de entender, aqui a gente pode ter talvez um problema, aqui a gente pode ser um pouco mais devagar, talvez aqui a gente não possa fazer, e no final das contas você vai viabilizar, mas você vai viabilizar com responsabilidade, e se você tem essa big picture, você dificilmente vai cair em contradição, ou você vai só focar numa legislação ou num ponto e deixar passar alguma coisa. É bacana, Flávio, interessante esse ponto que você comentou do advogado ser um meio, né? É interessante, a gente tem que pensar que sempre a atuação do advogado é um meio para algo, né? Então, não é o fim. Então, a gente tem que se adequar bastante ao que o nosso cliente quer e, claro, sempre trazer a orientação mais adequada. Flávio, a gente está se encaminhando para o nosso encerramento.
Eu queria saber se do seu lado você tem alguma consideração, alguma coisa que você queria falar. Não, acho que, gostei da ideia aí desse podcast, espero que seja um sucesso, que vocês tragam outros profissionais para a gente ouvir também, que eu gosto bastante. Eu acho que tem muito pouco no mercado jurídico esse tipo de podcast, principalmente com profissionais que fogem desse mercado jurídico tradicional. Então, acho que é muito legal, continuem fazendo esse trabalho aí. E acho que reforçar aí, tudo que eu falei aqui não representa aí a opinião da empresa que eu trabalho. E se você quer entrar nesse meio, estude bastante e seja curioso e entenda aí o mercado do seu cliente. Entenda até onde você pode ir, porque é muito trabalho, mas é muito recompensador você ver um produto saindo, você ver o seu cliente lançando 5, 6 produtos dentro do mês, você poder conversar com o regulador e o regulador está interessado naquilo e ao invés do regulador falar, não, vamos fazer uma lei, ele fala, não, o que vocês estão fazendo? Eu quero ouvir um pouco mais, eu quero entender, talvez a gente consiga acomodar alguma coisa, talvez não, talvez a gente precise de uma regulamentação, mas nós vamos fazer um edital de consulta público para todos os players participarem, para a gente ouvir vocês, para a gente ouvir todo o mercado. Então, acho que tem muitos percalços no meio do caminho, mas a recompensa vem depois e é muito boa. Flávio, a gente que agradece a tua presença aqui. Eu, particularmente, aprendi muito, como sempre, te ouvindo, e com certeza vai ser muito engrandecedor para todo mundo que ouvir nosso podcast te ouvir também. Murilo, mais alguma consideração? Flávio, corrobora aí os agradecimentos do Diogo. Muito obrigado por ter aceitado esse convite de estar no nosso primeiro episódio, né? Acho que... Exatamente. A parte de começar, assim, é sempre um pouco difícil e fica um pouco mais fácil quando a gente está falando com um profissional incrível como você e também com um grande amigo como você, né? Então, fica um agradecimento enorme aí por você ter aceitado esse convite e se esse podcast der certo e temos confiança de que vai, você por estar participando desse primeiro episódio, por ter aceitado esse convite, você vai estar sendo uma parte enorme disso, né? Flávio, muito obrigado e espero que numa próxima possamos conversar de novo sobre varejo, fintechs e e-commerce. Vamos sim, torcendo aí para vocês e pelo sucesso do podcast. Nosso Valeu, convidado de hoje foi Flávio Costa. Ele é gerente jurídico da Airfox e do Bank. E você pode entrar em contato com ele ou encontrar mais informações sobre seu trabalho em seu LinkedIn Flávio Costa. Você também pode consultar seu artigo publicado no volume 3 do livro Fintechs, Bancos Digitais e Meios de Pagamento. Link para compra disponível na descrição do episódio. Este foi mais um episódio do podcast Entropia Jurídica, promovido pelo Diogo Richter e pelo Murilo Brandão. Esperamos que tenha gostado do nosso bate-papo com o agente entrópico de hoje. Se gostou do nosso conteúdo, siga-nos no Spotify, nas demais plataformas de podcast e em nossas redes sociais. E também nos recomende para algum familiar ou amigo que possa gostar do conteúdo. Obrigado pelo seu apoio e esperamos você no próximo episódio. Vamos juntos descobrir, a partir da entropia jurídica, como construir um direito mais inclusivo, eficiente e democrático.